2, 3 e... Craquete. Pá! Pera, assim. Assim. Tchá! Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Aline Sagrilo e na aula de hoje vocês vão aprender, ó, essa linda almofadinha para quarto de criança no estilo kawaii. Eu chamo de gotinha gorduchinha, tá? Ela é muito fofa e pode ser feita em versão feminina e masculina. E antes de irmos para o vídeo para vocês aprenderem isso aqui, eu preciso dizer que o link dos moldes vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E convidar você, se ainda não for inscrito, para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com todas as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, já deixar aí o seu like, tá? E de compartilhar com todos os seus amigos. Bora lá pro vídeo. Bom, meninas, vamos começar a aula falando a respeito do molde, tá? O molde que vocês vão receber é esse aqui, ele é só de metade da almofada, ok? Vocês vão saber que daqui de uma extremidade a outra, né, de uma ponta a outra, ele tem 32 centímetros e meio, certo? O espaçozinho que tem aqui, que tem uma marcação aqui no centro, que é a marcação para o tamanho do zíper, tá? Então, acima do zíper tem 4 centímetros e abaixo do zíper tem 2,5 centímetros, ok? E aí tem essa marcação toda aqui que vocês vão usar um zíper de 30 centímetros. O que acontece? Se você não tiver um zíper de 30 centímetros, como é o meu caso, eu tô usando aqui um de 50 e vou cortar um pedaço dele, tá bom? Mas depois eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Outra coisa a respeito do molde. A parte da frente da almofada, você vai riscar uma vez assim, vai espelhar e riscar o restante para fazer o molde completo, que é esse aqui, ó. Tá? Da gotinha toda. É uma gotinha bem gorduchinha, certo? Para fazer a parte de trás, que vai ser em duas partes divididas por causa do zíper, vocês vão riscar uma vez aqui, tá? Vai fazer um risquinho suave, não marca muito aqui, e depois você mede mais 2 centímetros de sobra para essa parte reta aqui, certo? Então, ó, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá dando para ver. Tá. Ó, o meu molde, ele é daqui até aqui. E depois eu medi 2 centímetros a mais aqui de sobra, porque é aqui que nós vamos colocar o nosso zíper, ok? E eu deixo essa sobra aqui para dar um acabamento e ficar bem direitinho, bem bonitinho, certo? A folha de moldes que vocês vão receber é essa aqui. Não cabe a gotinha toda, porque ela tem mais de 29 centímetros e meio, então ela não caberia aqui na folha de chamex. Então, você vai fazer o quê? Isso aqui você vai ter a letra A e a letra B. Aqui também vai ter letra A e letra B. Ou seja, vocês vão cortar, ó, e vão juntar assim, pelas letrinhas, para fazer essa metade que eu mostrei para vocês aqui, ok? Então, essas são as orientações a respeito do molde. Como vocês vão ter apenas um molde para montar a almofada. Lembrando, uma vez espelhado e depois uma vez para um lado, partido mesmo, né, com a separação, com mais 2 centímetros. Mesma coisa para o lado oposto, você vai virar o molde e vai fazer a mesma coisa, medir 2 centímetros de sobra, certo? Com essas duas partes, nós vamos começar a fazer a almofada. Para fazer a parte do forro, né, que é o enchimento da almofada, essa almofada ela tem zíper para tirar a capinha dela e ficar mais fácil para lavar. Então, nós vamos fazer um forro, né, com um enchimento. Vocês vão precisar de TNT de 80 gramas, tá? Ele é bem grossinho, próprio para ser usado para fazer travesseiros e almofadas. Ele não é muito duro, muito seco.
Ele é bem maleável, mas não é aquele fininho de papelaria, tá, gente? Aquelas casas de festa, geralmente você acha isso aqui em armarinho. Ou em lojas, né, mais direcionadas a material para artesanato. Então, TNT 80 gramas. Vocês vão precisar também de manta acrílica, que é essa manta que é cortada no metro aqui. Tem gente que conhece como acrilon, eu conheço como manta acrílica. Para fazer isso, vocês vão, ó, vou botar aqui para fazer junto com vocês. Deixa eu ver se vai caber a minha almofada godinho aqui. Porque nós vamos fazer a mesma coisa, ó, riscar uma vez espelhado para fazer a parte da frente e uma vez para cada lado, só que só com meio centímetro de sobra, porque nós vamos deixar uma aberturinha mais ou menos no meio dela. Você pode, se você quiser, deixar uma aberturinha aqui no fundinho, nessa parte mais gordinha dela aqui. Você pode deixar uns 2,5 dedos de cada lado para encher por aqui. Só eu particularmente, eu já fiz, mas eu não gostei, porque deforma um pouquinho a almofada. Então vamos fazer aqui, eu vou ensinar do jeito que eu faço, tá? Pra vocês fazerem aí bem bonitinho. Então, ó, cadê meu lápis? Toda hora eu sumo com o lápis, ele tá pequenininho. Então eu vou, ó, riscar o meu TNT. Eu tô riscando com lápis 6B. Não usem caneta, porque vocês correm um sério risco de manchar. Ó, o que que eu faço? Eu não risco isso aqui tudo, né, pra ter esse meio aqui. Eu risco só um pouco aqui embaixo e um pouco aqui em cima, pra eu ter, ó, essa parte reta de referência pra quê? Pra eu colocar aqui, ó, e encaixar o meu molde, certo? E agora aqui encaixadinho, eu vou riscar a outra metade, tá? Vou fazer aqui. Os meus moldes estão feiosos porque eu faço eles na hora que eu vou fazer a peça, assim, ó. A parte da frente do forro da almofada. E agora nós vamos fazer a parte de trás. Deixa eu usar essas partes aqui que tem umas pontas mais finas pra aproveitar. Meu TNT tá acabando. Então, ó, vou usar aqui. Lembrando que no TNT você não vai deixar essa sobra de 2 centímetros aqui na frente não, tá? Você vai deixar a sobra normal entre meio e 1 centímetro. Então, vamos lá. Vou riscar aqui. Esse aqui eu vou sim riscar aqui, ó. Porque eu vou precisar disso aqui, eu vou cortar ele só com uma sobrinha, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou remover ele daqui. Ó, com a sobra que eu falei, entre meio e 1 centímetro, não precisa de mais do que isso, tá? Aqui também, ó, corto com a mesma sobra. Não precisa ser 100% certinho, porque depois nós ainda vamos ajeitar isso aqui. É só mesmo pra remover, ok? Esse aqui, vou tirar isso daqui. Deixa eu achar aqui uma outra ponta pra eu usar. Ah, pode ser essa daqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, pra eu já cortar a outra parte, o outro lado aqui do meu TNT. Isso aqui é pra aproveitar, tá, gente? Porque não cabe uma almofada grande, então eu guardo sempre essas partes menores, né? Pra tá fazendo outras almofadinhas. Deixa eu alfinetar, que fica mais fácil pra cortar. Então, ó, vou cortar, acompanhando aqui o formato da de cima. Lembrando, tá feinho aqui, mas depois nós vamos ajeitar, tá bom? Isso aqui é só pra adiantar o processo. E aí, você vai remover daqui também o molde inteiro que você fez à frente, né, da sua
almofadinha. Vou remover. Agora eu posso tirar daqui. Ó, vão ficar assim. E aí, o que que acontece? Por que que vocês vão usar a manta? Eu aprendi isso com uma amiga minha, que ela já costurava há bem mais tempo do que eu, quando eu comecei a costurar, a Lívia Zanon. E foi ela que me deu essa dica de costurar, de fazer o enchimento da almofada usando o TNT junto com a manta acrílica. Porque aí a manta vai dar uma estruturada também, o TNT já é grossinho, mas a manta vai dar uma estruturada e vai ajudar até você a gastar menos enchimento para colocar na manta. Venhamos e convenhamos, o enchimento siliconado é bem mais caro do que a manta acrílica. Antes de costurar, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, a manta acrílica, tá? Então, primeiro ela é costurada aqui no TNT, para depois a gente juntar as partes de TNT para montar, né, o formato da almofada, tá bom? Então, eu vou colocar a manta aqui por cima, nessa parte que eu risquei mesmo, tá? E vou fazer uma costurinha, deixa eu procurar uma parte dela aqui que esteja mais... Tá. Vou botar assim, ó. A parte que eu risquei tá aqui. Vou colocar aqui em cima da manta, tá? Vou alfinetar, que eu vou passar uma costurinha bem na borda, só pra segurar essa manta no meu TNT. Pra depois juntar as duas partes do forro da almofada. Deixa eu tirar aqui. Lembra de quando você cortar o seu TNT, você deixar uma sobra de mais ou menos de meio a 1 centímetro. Então, você vai deixar essa sobra de meio a 1 centímetro em volta de todas as partes da almofada, tá? Então, as três partes, as duas partes de trás e a parte da frente, você tem que deixar basicamente a mesma sobra para na hora de unir essas partes não dá problema. Então, ó, vou alfinetar aqui. Vou passar uma costurinha na bordinha, gente. Eu não vou mostrar a costurinha porque não tem necessidade. Eu vou mostrar pra vocês ela já pronta, tá? Eu mostro só um pedacinho pra vocês terem uma ideia melhor. Pra quem estiver iniciando, ó. Alfinetei toda e vou passar a costurinha na borda, só uma costurinha de segurança, tá? Pra ela não sair do lugar quando eu for juntar as partes aqui, tá bom? Vou separar aqui as minhas duas partes de trás do forro e vou fazer a mesmíssima coisa. Vou separar aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Ó. E vou... Opa, pro lado errado. Lembra que o lado que você riscou fica voltado para a manta, tá? Então, ó. Desse jeito. E você vai fazer a mesma coisa com esse outro lado, ó. Ele tem que ficar oposto ao outro. Então, você vai colocar esse aqui assim. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Colocar aqui sobre a manta, alfinetar e aí nós voltamos para costurar. Bom, agora eu vou passar uma costurinha aqui, nessa parte, uma só delas, para mostrar para vocês. Costurinha com um ponto grande, tá? Não precisa ser pequenininho, que é só para prender. Tira. Vou cortar aqui os excessos de linha.
em cima e embaixo. Você vai fazer, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, bem na bordinha, tá? É só mesmo pra prender a manta no TNT. Nós vamos fazer isso nas 3 partes e vamos voltar pra unir essas partes. Bom, feita a costurinha na borda em todas as partes, o próximo passo agora, ó, é unir essas duas metades aqui. Com um porém, você vai deixar em qualquer espaço desse comprimento, essa parte reta dela aqui, uma mão, tá, de abertura. Essa parte você não vai costurar, porque aí você vai enfiar a mão aqui para colocar o enchimento. Almofadas maiores eu costumo deixar a mão. Isso aqui talvez não precise. Eu gosto de deixar assim, ó, daqui até o meu polegar aqui fechados, tá? E depois isso aqui vai ser fechado com ponto invisível, tá? Então você vai eleger aí em que parte, se vai ser mais em cima, mais embaixo, mais de um lado ou mais do outro, para deixar essa abertura, tá? Vou alfinetar. Eu gosto sempre de deixar mais para baixo aqui. Vou deixar aqui, mais ou menos. Então, ó, eu vou costurar daqui até aqui com retrocesso no começo e no final. Isso aqui vai ficar aberto, sem costurar. E daqui até aqui eu vou do começo até o final com retrocesso, tá? Aliás, com retrocesso no começo e no final. Vou alfinetar aqui e já vou passar a costura e depois disso nós vamos unir com a outra parte. Tá? Aqui você vai deixar um pé de máquina, porque a intenção é costurar em cima do risco. A manta de 100 gramas, ela é fininha, então até se você tiver usado o lápis 6B como eu, dá pra você ver onde tá o risco. Se não, é só você usar aqui o pé de máquina de referência. Corta aqui. Corta a linha que ficou aqui, ó. A parte que eu pulei. Do outro lado também tem a linha. E agora, ó, nós vamos abrir. Quando você vai fazer uma almofada que tem alguma parte reta já, como a nuvenzinha que eu faço, ela tem lá as curvinhas, mas a parte de baixo dela é toda reta. Então, eu deixo essa mão de abertura ali na parte reta. Isso aqui, como é uma nuvenzinha, ela não tem parte reta, ela é toda arredondadinha. Por isso que eu dividi o molde para deixar essa abertura aqui. Eu sempre faço isso quando o meu molde, né, quando a minha almofadinha não tem uma parte específica reta assim, tá? Então, ó, nós vamos pegar aqui o biquinho dessa parte que nós unimos, ó, e vamos colocar TNT com TNT, certo? E vamos costurar isso aqui. Esses alfinetes meus, gente, eu não falo mais nada não. Então, uma vergonha, ó. E aí você vai alfinetar em toda a volta aqui dela. Pode alfinetar assim, tá? Ou assim, você que escolhe aí. Tem muita gente que pergunta, Lívia, você costura em cima do alfinete? Eu costuro em cima do alfinete. Mas volta e meia acontece uns incidentes e dá uma cacetada, né? Da agulha no alfinete e quebra a agulha, ou o alfinete ou até os dois. Então, quem não tiver prática e preferir, costura, aliás, alfineta em volta aqui, sem precisar deixar o alfinete ali onde você vai costurar, tá? Lembrando que essa abertura aqui que a gente deixou, ó, ela vai servir para encher a almofada e para desvirar, né, o forro dela. Já vou passar a costura.
Pra mostrar pra vocês. Agora, nós vamos passar a costura toda a volta, fechando ela totalmente. Eu vou começar aqui, desse encontro aqui, e vou parar aqui também. Você não pode começar e parar assim, um do lado do outro. Você tem que, quando você começou aqui, quando você chegar aqui de novo, você tem que sobrepor um pouquinho a costura, tá? Então, vamos lá. Vamos costurar. Pezinho de máquina a toda volta. E eu vou costurar um pouquinho em cima de onde eu comecei a costura. Retrocesso de novo. Ó, tiro os excessos de linha. Vou tirar todos os alfinetes. Cortar o excesso que tenha ficado aqui em toda a volta. Pra deixar bem direitinho. Ah, ninguém vai ver lá dentro, não. Não importa, né, gente? Tem que ficar bem feitinho. De manta. Então, agora, ó, você vai aqui pelo buraco, desvirar. Eu gosto de pegar aqui a ponta dela primeiro, ó, empurro pra dentro e trago aqui por essa aberturinha. Com cuidado, tá, gente? Pra não desfazer a costura que você fez. Ó, empurrei tudo pra dentro. Agora eu vou vir com a minha mão mesmo e vou abrir tudo isso aqui, tá bom? Ó, desse jeito. Vou pegar aqui o meu hashi, ó, e vou empurrar aqui a pontinha. Deixa eu ir com o meu dedo primeiro, porque às vezes a manta atrapalha. Ó, empurro com o meu dedo aqui pra fazer a pontinha e tá pronta aqui a parte interna da nossa almofada. O que você vai fazer agora é encher bem. Depois nós vamos fazer o processo de enchimento junto. Mas enche bastante, não tem que ficar dura, é uma almofadinha para ser algo confortável, macio, tá? Ela não tem que ficar dura, mas ela não pode ficar murcha. Você precisa se atentar a isso, tá? Não é hora de economizar enchimento, para você não ter problema, algum tipo de reclamação do seu cliente também, tá bom? Então, a parte interna, ó, da nossa almofada já tá prontinha. Agora, nós vamos encher para depois passar para fazer a capa dela. Então, agora nós vamos encher, tá? O único cuidado maior que eu recomendo você ter é colocar um pouco mais de enchimento aqui na ponta, para ela não ficar murchinha, como eu falei. Você vai abrir aqui, ó, e vai levar... Ó, se eu quiser, eu consigo enfiar praticamente toda a minha mão aqui. Por isso que eu gosto de deixar uma abertura bem grande. Não importa o tamanho da minha almofada. Principalmente se a minha almofada for grande, né? Ela tem que ter uma abertura maior aqui, até pra entrar a mão toda mesmo. Vou levando enchimento lá pra pontinha. Ó. Desse jeito, a pontinha tem que ficar firme, que vai dar lá o formato da almofada. Vocês devem lembrar, quem já aprendeu boneca comigo, que eu uso a técnica do alfinete aqui para segurar essas partes, né, onde eu quero que a parte fique firme, né, que o enchimento não saia enquanto eu coloco enchimento no restante. Eu vou fazer a mesma coisa com a almofada, tá? Vou colocar aqui, ó, levo bastante ali, só para segurar bem aqui na pontinha mesmo, e vou colocar esses alfinetes de bolinha pra
que esse enchimento não saia do lugar enquanto eu estou enchendo o restante da almofada. Segura aqui, ó, para o enchimento não sair do lugar ou sair o mínimo possível, pelo menos, tá? Então, vamos continuar a encher e encher agora todo o restante da almofada. Quase pronta. Ó, tá fofinha. Se você encher demais aqui para poder tirar esses franzidinhos todos, ela vai ficar dura, tá? Eu não quero que ela fique mais dura do que isso. Eu posso fazer só o quê? Eu vou levar com a mão aqui, ó, o enchimento mais pra lá, pra ela ficar o mais esticadinha possível. Ela não vai ficar totalmente esticadinha, não. E aí aqui, ó, essa região fica vazia, você pode notar por causa disso aqui, ó. E aí vai faltar só você colocar enchimento nessa parte. E aí você vai colocar, ó, só pra baixo aqui, pra preencher esse espaço. Basicamente pronto, falta só um pouquinho. Pronto, que essa parte aqui ela não pode ficar prejudicada, vamos dizer assim. Certo? Ó, tô trazendo o enchimento pra cá. E agora eu boto aqui onde eu tirei. Prontíssimo. Agora eu vou tirar esses alfinetes. Antes que eu, desastrada como sou, me espete com algum deles. Certo? Agora nós vamos fechar isso aqui com um ponto invisível. Eu vou usar a linha branca, tá, gente? Isso aqui é uma encomenda que eu tenho. Se fosse aula de curso, eu ia fazer com outra linha pra mostrar. Mas aqui no meu canal tem aula do ponto invisível, tá? No YouTube tem um monte mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu sempre falo que o ponto invisível nada mais é do que um zigue-zague quadrado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não tem um pedacinho de papel, mas eu vou mostrar. Pera aí. Ó, vou usar uma agulha um pouco mais grossa. Tô usando a linha pipa, tá? Ponto invisível em detalhes, tá? Eu passei aqui, isso aqui é uma almofada, eu passei a linha pipa. Como isso aqui é uma almofada, eu passei a linha pipa porque fica mais resistente, porque esse TNT, ele é resistente também. Então, eu não dei nó, ó, eu passei as duas perninhas da linha aqui pela agulha, deixei esse lacinho aqui. Vou enfiar a minha agulha aqui por dentro e vou sair aqui bem próximo da costura. Vou puxar, mas eu não vou puxar tudo, ó. Vou voltar aqui um pouquinho pro lado. E vou pegar a minha agulha, ó, e vou passá-la por dentro dessa laçadinha que eu deixei aqui. Vou puxar e isso vai lá pra dentro. Se você fizer a mesma coisa com o nozinho, também funciona, tá? O ponto invisível, como eu já disse, eu sempre falo que ele nada mais é do que um zigue-zague quadrado. Vamos pensar que isso aqui é um lado daqui da costura e esse aqui é o outro, certo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar pontos e fazer isso aqui, pegar lá, voltar e pegar cá.
indo e vindo o tempo todo. Só aqui de forma mais reta, vamos dizer assim. E aí, ó, vamos pegar aqui de um lado, ó, peguei um meio centímetro mais ou menos. E vou, deixa eu ajeitar aqui a linha. Eu trago a minha linha pra cá, bem retinha, para eu saber onde é o outro ponto onde eu vou fazer o próximo ponto invisível. O outro espaço, né? Então, ó, levo a minha linha pra lá retinha, vou lá na dobrinha do tecido, pego meio centímetro, faço a mesma coisa voltando, ó. Trago. E vai fazer isso até acabar toda essa abertura aqui. Ó. Não precisa fazer pontos muito pequenos e também não muito grandes. Se você chegar lá no final e quando você puxar, você notar que algum ponto pareceu aberto, você volta lá naquele espaço, tá? E dá mais um pontinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui caso o meu fique. Eu tô achando que um ali pelo menos vai ficar. Então, deixa ele paradinho aqui. Ó. Trago pra cá. Mais um pontinho. Quase no final já. Levo pra lá. Aí, vou dar o último pontinho aqui embaixo, ó. E aí, ó, eu vou puxar. Quando eu puxar a linha, os pontos vão sumir todos. Por isso, o nome ponto invisível. Aqui, ó, eu não achei que precisa de um outro pontinho. Pra fechar não, que já ficou bem fechadinho, tá? E aí, eu vou pegar aqui um outro pontinho subindo. E vou dar um pontinho de arremate, tá? Passo aqui uma vez. Passo duas. Ó, dou umas duas laçadinhas aqui na linha e tá aqui bem presinho. Vou enfiar a minha agulha aqui entre as duas partes do TNT. E vou sair com a agulha em qualquer outro ponto, que aí, ó, eu puxo e o meu nozinho fica mais lá pra dentro, tá bom? E aí, só cortar o excesso e tá, ó, fechadinha a sua almofada, tá? Com um ponto invisível. Agora que nós fizemos o ponto invisível, nós vamos fazer a capa da almofada.